Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. Vou fazer alguns avisos bem rápidos antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Tá? O anúncio legal é que a nossa casa voltou a funcionar de forma presencial, tá? Às terças e sábados, às 20 horas. Tem a palestra, o passe ainda continua coletivo, não é individual, em função do atendimento ao protocolo, né, da pandemia. E tem a água fluidificada, tá? Os cursos continuam sendo de forma online. A gente vai divulgar aqui os telefones de contato. Tá? O atendimento fraterno tem pessoalmente nesses dias, terça e quinta. A evangelização infantil também continua online. Vamos divulgar aqui o telefone da Soninha, quem quiser tirar alguma dúvida, né? Fala com ela no WhatsApp. Um outro trabalho importante que nós estamos fazendo é a montagem de cestas básicas, né, para o pessoal carente aqui do nosso município. E isso você pode ou levar de forma presencial na terça ou no sábado, ou se não, entrar em contato aqui, que eu vou divulgar também o WhatsApp da Rosângela, né? Conversa com ela, combina, qualquer coisa, qualquer gênero, né, alimentício será bem-vindo. E vamos então agora fazer uma prece. Vamos nesse momento nos tranquilizando, nos harmonizando, tentando nos higienizar mentalmente em função do dia que cada um de nós tivemos. Vamos nesse momento elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus. E desde já agradecendo a Ti, ó Pai amado, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida, de aprendizado, mais essa oportunidade de edificação moral de cada um de nós, Pai amado. Agradecemos a Jesus pelo seu abraço carinhoso nos nossos momentos difíceis da vida. E agradecemos a todo o plano espiritual que também preparou com muito carinho, com muito zelo, esse nosso encontro. E assim, Pai amado, pedimos a vossa permissão para dar início a mais esse trabalho. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Muito bem, pessoal. A nossa casa voltou a ter as palestras presenciais, mas a gente também está fazendo essas gravações no YouTube da nossa casa. O mesmo tema que a gente faz lá, a gente grava aqui em casa e passa para vocês com muito carinho, né? com muito amor. Né? Para aqueles que não puderam ir lá, né? Até de outros municípios, para poder estar compartilhando esses trabalhos que a casa faz. Né? Eu vou começar perguntando para vocês, como é que vocês estão em termos de sentimentos? Como é que estão as suas emoções? O que será que está nos afetando emocionalmente? Ou quais são as nossas afeições? Pois é, porque é exatamente sobre isso que nós vamos refletir
com vocês. Nós vamos falar sobre afeições. Isso encontra-se no capítulo 53 do livro Rumo Certo, psicografado por Chico, através do Espírito de Emmanuel. Afeições. Quando falamos de afeições, nós estamos falando de gostar de alguém, de ter um carinho por alguém, não é verdade? Nós estamos falando de uma coisa que é a simpatia. A simpatia. E é interessante que, às vezes, nós temos mais ou menos simpatia por uma pessoa do que por outra pessoa. Não é verdade? Mas são as nossas afeições. E é interessante que Emmanuel, esse capítulo, ele dá o título, inclusive, no plural, né? Afeições. Porque são muitas afeições. Não é? Eu vou brincar com vocês, lembrando até do nosso querido cantor Roberto Carlos, né? Ele fala assim, são tantas emoções. Eu vou copiá-lo, dizendo, são tantas as nossas afeições. A gente tem afeição por muitas pessoas, a gente tem afeição pelos animais, a gente tem afeição, às vezes, por um cheiro, por um lugar, até porque isso, às vezes, nos remete, né, a uma pessoa a qual nós temos essa afeição. Então, são muitas afeições. Tá? Agora, o texto, e a doutrina espírita como um todo, ela já nos indica que esses links, essas ligações que nós temos com as pessoas, essas afeições, elas não são apenas através dos nossos laços consanguíneos, ou seja, da minha relação com meu pai, minha mãe, ou com os meus filhos. Ela extrapola muito mais que isso. A bem da verdade, essas afeições, nós vamos acumulando até de outras existências que nós temos, de outras vidas. E o importante é que o acúmulo dessas afeições é que vão nos tornando uma pessoa melhor. São essas afeições que vão nos tornando, né, moralmente melhores. Olha aqui que legal isso. E é interessante que essa palavra afeição, a gente encontra, inclusive, num livro importante da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é citado várias vezes, em vários capítulos. E é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, a bem da verdade, o que ele é? Ele é um livro de conduta, né? De conduta moral, de comportamento. Aí vocês vão falar assim, mas puxa, Cosme, o que tem a ver moral com afeição, né? Nós estamos falando de sentimentos, de emoções, de gostar de alguém, e estamos falando de moral. É exatamente essa perspectiva que nós vamos discutir um pouquinho hoje. É essa visão que Emmanuel nos sugere no texto. Tá difícil de entender, mas a gente vai chegando lá. A gente já falou, tá, que as nossas afeições vêm de ligações bem anteriores, de simpatias anteriores. Então isso até às vezes justifica o porquê de nós, de repente, temos uma afeição tão especial por alguém que não é da nossa família, às vezes é um amigo, mas a gente gosta tanto daquela pessoa
né? A gente tem um afeto por ela muito maior do que se fosse um irmão meu de sangue. Às vezes a gente tem uma afeição por uma pessoa mais idosa, mais madura, maior até do que com os nossos pais, né? Acho que cada um de vocês que está me ouvindo tem alguém assim. E como é que explica isso? Graças à bondade divina de Deus, é que nós vamos acumulando, como já disse, essas simpatias, essas afeições ao longo de todas as nossas existências. Mas vamos já partindo para o texto. O texto é interessante que logo no início, Emmanuel fala mais ou menos assim, olha, é legal, é bacana, é maravilhoso a gente gostar de alguém, né? É lícito, é espetacular a gente ter essas nossas afeições, mas existe um ponto em que separa o momento em que essa afeição nós estamos contribuindo com aquela pessoa no momento de sofrimento e um ponto que depois daquilo nós estamos assumindo esse sofrimento para nós, o que não é legal, né? O que não é legal. E o grande segredo, o grande mistério está exatamente em descobrir esse ponto. Essa é a grande charada, né? E Emmanuel, ao longo do texto, desse capítulo, ele vai desenvolvendo exatamente isso, nesse ponto, né? Qual que é esse ponto que é tão difícil de nós determinarmos? Não é? O fato é que nós, com essas nossas afeições, e para o nosso aprimoramento moral, que nós já vimos que está relacionado, a gente vai entender melhor ainda na frente do texto, a gente vê que a gente precisa das pessoas, né? Esses afetos que eu tenho são as pessoas em que eu preciso na minha vida, né? Até para a minha reforma íntima. Eu sempre digo, a reforma é íntima, é pessoal, mas eu preciso de alguém para expor as minhas ideias e receber as ideias dessas pessoas e essas diferenças serem lapidadas, né? E sempre para o bem, para o crescimento meu e daquela pessoa que está comigo, que está na minha frente naquele momento. Então é imprescindível, né? Então, e as afeições nos levam a isso, a viver em grupos. Nós somos seres que necessitam viver em grupos, viver em equipe, né? Esse termo equipe me lembra de época de escolas, né? ou até no trabalho, muitas vezes não tinha isso, vamos fazer um trabalho em grupo, um trabalho em equipe. E quando a gente fala de trabalho em equipe com as afeições, a gente tem um grande exemplo de trabalho em equipe, que foi de Jesus com seus apóstolos, não é? Olha só que interessante, até Jesus, ele percebeu que ele precisava das pessoas para divulgar a palavra dele. Ele não ia conseguir fazer aquilo sozinho, né? E ele trazia boas novas, mas ele precisava. Em especial, nós estamos falando dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Aí alguém pode falar assim, Cosme, mas Jesus, que é um cara, tá, inteligente, ele escolheu a dedo os seus apóstolos. Tá? Como se estivesse dizendo assim, escolheu aqueles de moral ilibada, de comportamento reto, né, equilibrados. Mas se você for ver a história de cada um deles, não é bem assim. Jesus acabou reunindo ali aqueles 12, né, pessoas muito diferentes uma das outras, pessoas com desequilíbrios emocionais, pessoas com distorções até morais. Se foi isso que ele escolheu a dedo, quero pegar pessoas realmente diferentes, bem complicadas. Se foi, então realmente assim foi que ele escolheu.
O fato é que eram pessoas totalmente diferentes, com vários problemas comportamentais e distúrbios, mas Jesus, ele desenvolveu uma afeição igual com cada um dos 12 apóstolos. Olha que legal isso. Com todos. Pode perceber, da mesma forma ele tinha aquele afeto. Até por aquele que o negou 3 vezes, o que o traiu. Olha que legal isso. Porque ele precisava daquelas pessoas. Aí, trazendo isso para nós hoje, é mais ou menos assim, né? De repente, nós temos algumas pessoas, até entes queridos, a própria família, em que às vezes a gente se sente até obrigado de ter uma afeição. Ou tem, mas não é sincero. A gente acha que aquela pessoa é complicada, que aquela pessoa é difícil de se relacionar. E às vezes está aqui do meu lado, um filho, um marido, uma esposa, um sogro, uma sogra, um tio. Né? E aí? O fato é que nós vamos precisar dessas pessoas, elas estão no nosso núcleo familiar. E é com elas que nós temos que desenvolver esses nossos afetos. Já que a gente não veio com essa simpatia, que nós já falamos de outras vidas, com essas mesmas pessoas. E se não viemos, é porque alguma coisa de ruim aconteceu entre nós. E elas não estão por acaso aqui no nosso núcleo familiar, e a gente tem que ter essa afeição com essas pessoas. Mas não é fácil. Interessante uma outra coisa é que nós, durante a vida, às vezes adotamos algumas pessoas como exemplo na nossa vida, né? Alguém, um pai, a mãe, um tio, um professor. Por que a gente não adota como nosso grande exemplo, como nosso grande mentor aqui na Terra, Jesus? Acabamos de citar um exemplo dele aqui. Vamos dar mais um exemplo legal no que diz respeito nesse ponto em que a gente deve estar dando acolhendo a pessoa no momento de dor, e qual é o ponto que aquilo não é nosso, que não nos pertence. Você quer ver? O momento crítico de Jesus, carregando aquela cruz, exausto, ensanguentado, sendo castigado. Vocês observaram que em nenhum momento Jesus pediu ajuda. Pelo contrário, ele questionava as pessoas. Ele falava assim: por que choras? Por que choras? Teve um momento ali, estavam algumas mulheres, e Madalena, ele pergunta para Madalena: por que chora, mulher? Parece uma pergunta fora de contexto, né? Porque, E em alguns momentos lá atrás, quando ele carregava aquela cruz, teve uma passagem que ele falou assim: pegue a sua cruz e me siga. Jesus estava dizendo o quê? Gente, não é vocês que têm que chorar. Não é vocês que têm que carregar a minha cruz. Isso é atribuição minha. Eu tenho que passar por isso. Jesus, eu tenho que passar por isso. E quando a gente fala de choro, no meio desse texto, Emmanuel, esse texto é bem impactante. Ele nos leva a pensar o seguinte: quando a gente está diante de uma pessoa, de um ente querido, vamos lá, né? Aquela pessoa que eu tenho essa afeição, e aquela pessoa está chorando, sofrendo, está passando por uma prova danada. Né? Aí eu chego e começo a chorar com a pessoa. Muitas vezes isso aconteceu com a gente, né? A pessoa está lá chorando, com um problema, você vai e começa a chorar com a pessoa, mas dali você entra também em prantos.
Às vezes até falamos assim para a pessoa, olha, nossa, o mundo está difícil, né? Olha, as coisas estão piorando, eu não sei onde isso vai dar. Às vezes até falamos assim para a pessoa, né? Olha, eu não sei como você vai conseguir superar isso. Olha, está muito difícil, olha, não sei como você vai sair dessa. E chora, e entra em desespero com a pessoa. Isso não vai ajudar em nada. Embora eu tenha afeição pela pessoa. Mas eu fazendo isso, eu vou estar desorganizando a capacidade que aquela pessoa tem de superar aquela crise, aquela dificuldade, aquele obstáculo. É isso que eu vou estar fazendo. Porque tem aquele ponto que Emmanuel fala no início do texto. Até onde é que eu estou ajudando e até onde que eu quero assumir aquilo para mim e estou fazendo mal para mim e para a pessoa. Se esse ente querido que está lá sofrendo em amargura e etc., sofrendo muito, ele resolver, inclusive, ficar muito tempo naquele sofrimento, a gente não vai conseguir diminuir isso. Porque, primeiro, que passar pelos problemas, todos nós vamos passar. Agora, o sofrimento é decisão nossa, não necessariamente tem que ser. E o tempo que a gente vai sofrer é mais ainda é meu, é fora o íntimo. Isso aí ninguém vai conseguir resolver por mim. Só que o nosso primeiro impulso, né, não é esse. Não é esse. Quando a gente vê a pessoa ali em desespero e etc. Né? E falando em exemplos, o texto fala de alguns exemplos, inclusive da família, que eu já até comentei alguma coisa. Né? E é um fato que as criaturazinhas que nós temos lá dependentes de nós, uma hora eles vão ter que caminhar sozinhos. Vai ter aquele ponto em que mesmo com a afeição que eu tenha, né, aquele filho vai ter que seguir sua vida. Ele vai passar por perigos em que eu não vou estar mais ao seu lado. Enquanto ele era pequenininho ali, a gente ficava... Né? Mas vai ter um ponto que não. E eu gosto de dar um exemplo meu. Eu tenho 3 filhos, né? Que a gente criou desde pequeno, com muito carinho, etc. Aqui na nossa cidade, tranquilo, em Caraguatatuba. Aí chega lá pelos 18, 19 anos, tem que levar essa criatura na rodoviária para pegar um ônibus e ir para São Paulo, passar no mínimo 4 ou 5 anos estudando e trabalhando. É difícil. Passei por 3 disso, né? Mas aquele é o momento dele, é aquele ponto que ele tem que passar. Não vai ter ninguém do lado. O outro exemplo que o texto nos dá é dos professores, né? Do professor. O professor nos ensina, nos passa tudo aquilo que é possível, né? Desde pequenininho também, e mais adulto, na fase que nós estamos nos capacitando para a vida profissional, porque a gente fala de evolução moral, de reforma íntima, mas a gente também tem que cuidar da nossa matéria, né? A gente tem que se capacitar, a gente tem que trabalhar, tem que produzir algo, né? Para a gente poder viver em grupo, viver em equipe. Só que, quando você tiver na sua primeira oportunidade de trabalho e estiver passando por uma dificuldade, né, por uma dúvida profissional, aquele professor não vai estar do seu lado. Por mais carinhoso que ele tenha sido, por tudo que ele ensinou, não vai estar do teu lado. É você que vai ter que tomar essa decisão sozinho, de fazer isso ou fazer aquilo. E quando a gente fala
desse ponto que é difícil, a gente saber até onde a gente está ajudando, ou até onde a gente quer assumir aquela dor, às vezes também tem a situação contrária. Pode ser que eu esteja passando por um perrengue, uma prova tão dura, tão difícil, e eu acho que aquele meu ente querido, que está aqui do meu lado, eu acho que aquela pessoa não está nem aí comigo, não está nem ligando para o que eu estou passando. Mas já ocorreu em vocês que, de repente, essa pessoa que eu acho que está fria comigo, de repente ela já tem maturidade e sensibilidade e entendimento para ver que aquele ponto ali, ela não pode fazer nada, depende de mim. Percebe? Tem esses dois lados aí. Tá? E praticamente já a gente concluindo essa nossa conversa, eu quero frisar bem o seguinte, que pode dar até a impressão que este texto do querido Espírito de Emmanuel, né, talvez esteja passando uma mensagem que é para a gente não se tornar uma pessoa fria com o sentimento dos outros, tornar uma pessoa que não está nem aí com o que os outros estão passando. Mas não é isso, é exatamente ao contrário. Emmanuel e a doutrina espírita como um todo, ela nos sugere que tenhamos uma amorosa assistência com as pessoas que estão passando por essas dores. Eu acho que essas duas palavras nos ajudam a entender melhor qual é o ponto, né? Amorosa assistência. Assistência, né? Eu estou ali assistindo aquela crise da pessoa, mas eu estou levando também a minha palavra de consolo, de estímulo, a minha palavra positiva. Né? Já falamos que se eu entrar em prantos também, não vai ser uma desassistência. E assistência amorosa porque é com amor. É com amor que a gente tem que fazer isso com as pessoas. Né? Com afeição e amor. É com amor que eu vou ter que entender, olha, daqui para frente, meu querido irmão, minha irmã, a cruz é sua. Você tem que passar por isso, por essa prova. Eu lembro muito bem da definição de prova, que eu comentei numa última palestra, que está num outro livro também psicografado por Chico, através de Emmanuel, que é o Consolador. O que Emmanuel nos fala ali? Que prova é a luta que o espírito rebelde e preguiçoso tem que passar para a sua edificação moral. Ele usa essas palavras, luta, espírito rebelde e preguiçoso e sua edificação. E é assim. E o pior é que, a depender de como a gente está se comportando diante da crise, da prova daquela pessoa, a gente está até contribuindo para a rebeldia continuada daquele espírito. A gente pode até estar reforçando, né, o que ele chama de espírito preguiçoso, porque ele sabe que eu vou lá, né, vou tentar absorver, assumir aquela dor dele. Esse é o primeiro impulso nosso, não é? Quando a gente fala de filho, por exemplo, mesmo que não tenha filho, tem um enteado, um sobrinho. Gente, quando a gente tem um filho que está sofrendo, está chorando, seja uma dor física ou moral, a gente gostaria que aquela dor saísse e viesse para dentro da gente, não é assim? Não é esse o primeiro impulso? Mas por mais afeição que eu tenha por esse meu filho, eu também tenho que ter o discernimento de que é uma prova que ele tem que passar. Tá legal? Gente, esse era o nosso bate-papo de hoje, né? E agradeço aí a paciência de vocês. Vamos encerrando esse nosso encontro com uma prece, tá legal? Então vamos pedindo a todos
todos que nesse momento tenham o sentimento de gratidão para com Deus, gratidão por termos essa oportunidade de estar aqui recebendo esse conhecimento, essas informações, desses espíritos de luz que tanto nos intui, né? Agradecemos ao Pai pelas afeições que nós adquirimos ao longo de toda a nossa existência. Agradecemos essa oportunidade de estar gostando de alguém, pois sabemos que é nesse contato é que nós vamos ter a pedra bruta nossa cada vez mais desbastada no ponto de vista moral. Então assim, Pai amado, pedimos vossa permissão para encerrarmos temporariamente esse nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Ti, ó Pai. Graças a Jesus. Amém. Gente, mais uma vez obrigado. Tá? Que eu espero que as suas emoções, os seus sentimentos sejam afetados de uma forma amena, com muito amor, com muito carinho, porque nós precisamos dessas afeições para nossa edificação moral. Tá legal? Tchau, um beijo no coração de vocês.